Então, bom dia aí para todo mundo. É sempre uma alegria, né, podermos nos encontrar aqui neste nosso momento de reflexão. E hoje um dia muito especial, 8 de setembro, a igreja celebra a festa da Natividade de Nossa Senhora, né, o seu nascimento. Iniciamos rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abri, ó Deus, para os vossos servos e servas os tesouros da vossa graça, e assim como a maternidade de Maria foi a aurora da salvação, a festa do seu nascimento, aumente em nós a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje, nesta festa mariana, a festa do nascimento de Nossa Senhora, nós temos o Evangelho de São Mateus, do capítulo 1, do versículo 1 ao 16 e do 18 ao 23. E esta página do Evangelho de São Mateus, que para muitas pessoas é um tanto complicada e até mesmo a tendência de passar logo, né, para outra página, para outro capítulo, porque é a genealogia de Jesus, e para muitas pessoas este trecho faz apenas uma espécie de ladainha de nomes, né? Então é só uma repetição de vários nomes, então se lê com uma certa rapidez, né, porque é prescrito fazer a sua leitura, mas muitas vezes se pensa, né, que esse texto não tem, não diria nem importância, porque se está no Evangelho, ele é importante, mas às vezes não se alcança a importância deste texto, né, que é a abertura do Evangelho de São Mateus. Geralmente, as primeiras palavras, né, que nós encontramos no Evangelho, que são chamadas de um prólogo, né, que são a introdução àquele Evangelho, são palavras muito importantes, porque não só abrem solenemente aquele escrito, mas nos dão perspectivas de leitura para aquele livro. Então, iniciamos, né, a primeira expressão, a primeira frase, no capítulo 1, versículo 1 deste texto que nós estamos meditando, já nos dá uma chave de leitura. E qual é a chave de leitura? Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, quem é Jesus Cristo? Então, na perspectiva de Mateus, Jesus é o filho de Davi, o filho de Abraão. E quem são esses personagens, né? Davi e Abraão? Vejam que Mateus apresenta numa perspectiva de retomada, não é? Na verdade é uma retrospectiva. Então, aquele que está mais próximo é Davi, né, 1000 anos antes de Jesus, e logo em seguida Abraão, né, que está no início da história do povo de Deus, ali 1800 anos antes de Cristo. Então, aqui nós não temos apenas um conjunto, uma lista de nomes, nós temos uma história retomada. A história do povo de Deus, desde que Abraão foi chamado, né, a vocação de Abraão para ser o pai de uma multidão, e em Abraão todas as nações da terra serem abençoadas, até o nascimento de Jesus. Então isto é uma forma muito didática e ao mesmo tempo muito densa que Mateus utilizou para nós não perdermos de vista todo o Antigo Testamento. Então, Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, ele se insere na história do seu povo, e a partir da história do seu povo, na história da humanidade. Então, vejam que essa apresentação da história que São Mateus faz, isso é fundamental para nós podermos compreender
depois, na leitura, né, do Evangelho, aquilo que ele vai nos apresentando sobre a pessoa e a missão de Jesus. Então, neste primeiro versículo, nós já encontramos, podemos assim dizer, uma síntese do Evangelho. Porque o Evangelho, e aí todos os Evangelhos, né, os outros também, tem como objetivo responder a pergunta: quem é Jesus? Nós não lemos o Evangelho para saber outras coisas. Podemos até ser informados de outras coisas, porém isso não é o centro do Evangelho. O Evangelho, ele quer responder esta pergunta: quem é Jesus? E, portanto, Mateus já responde: quem é Jesus? Primeiro, Jesus é o Cristo, isto é, o Cristo é o enviado, o Messias, que é filho de Davi, isto é, que veio da descendência de Davi, segundo a sua origem humana. Mas não surge apenas em Davi, né, esta ascendência, né, o que veio antes, mas chega até a Abraão, né, que é o início do povo de Deus. Porém, não é só uma linha cronológica, né, para remontar num momento histórico, né, como nós lembramos há pouco, 1800 anos, né, chegando até Abraão. Mas se nós observarmos bem esse jeito de Mateus apresentar, chamando Jesus filho de Davi, então nós deveríamos perguntar: quem é o filho de Davi? O filho de Davi é Salomão. Então, qual é a característica fundamental de Salomão? A característica fundamental de Salomão é sábio, e Jesus também vai ser reconhecido como um grande sábio, porque Jesus é mestre, mas se diz que Salomão é o pacificador. Então, o seu nome aponta justamente isso, né, para Shalom, para a paz, né, aquele que é o que traz a paz. E quem é Jesus? Jesus é aquele que, pelo seu sacrifício, reconciliou a humanidade com Deus. Como vai dizer São Paulo, ele derrubou o muro de separação. Ele é a nossa paz. Então, é muito significativo que Jesus seja chamado aqui, nas entrelinhas, também de Salomão. Depois se diz que é filho de Abraão. Quem é o filho de Abraão? O filho de Abraão é Isaque. E quais são as características que a gente poderia aqui chamar a atenção de Isaque? Primeiro, Isaque é o filho único de Abraão. E Jesus é o filho único de Deus. Quando Isaque nasceu, que Deus, né, pediu que Abraão o oferecesse em holocausto, o que foi que Deus disse a Abraão, né? Pega o teu filho único, aquele que amas. Então vejam aí, filho único e aquele que amas. No momento do batismo de Jesus, a voz que se escuta é justamente essa: este é o meu filho amado. Então vejam que Jesus, filho de Abraão, é o novo Isaque. No sacrifício de Abraão, o que é que nós encontramos? Abraão leva Isaque para o monte, segundo a tradição, o Monte Moriá, e lá ele prepara o holocausto, né? Prepara o altar, prepara tudo, e Isaque faz a pergunta. E qual é a pergunta de Isaque? Papai, onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro para o sacrifício? Ali está a faca, né? Ali está a lenha, tudo preparado. E onde está o cordeiro? E aí a resposta de Abraão é: Deus vai mostrar. Essa é a resposta de Abraão: Deus vai mostrar. E, enquanto não mostra, né, Abraão vai para sacrificar o seu filho, e o anjo do Senhor diz a Abraão que não faça aquilo, né, porque agora Deus viu que de fato Abraão tem fé. Mas a pergunta de Isaque ficou sem resposta.
mesmo que se diga que logo em seguida Abraão se virou e viu um carneiro, né? Amarrado pelo chifre, sacrificou o carneiro. Naturalmente o carneiro não é o cordeiro, e por isso a resposta de Isaac não foi respondida, porque o cordeiro seria o animal do sacrifício, mas apareceu um carneiro, que é o símbolo da paternidade, né? O reprodutor. Então, na verdade, naquele momento, Isaac deveria ser sacrificado, mas não foi. Quem foi sacrificado simbolicamente foi Abraão, porque o animal que aparece no campo simbólico, né? no universo simbólico, representa o reprodutor, e justamente o reprodutor é o pai, não o filho. E ficou essa pergunta, e aí, onde está o cordeiro, né? E essa pergunta perpassou toda a história do Antigo Testamento, até chegar naquele momento em que João Batista, vendo Jesus se aproximar dele, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a pergunta de Isaac, onde está o Cordeiro? Diante de uma resposta ainda incompleta de Abraão, Deus vai mostrar, agora Deus está mostrando. Porque até a própria expressão de João Batista é vejam, né? Eis, né? Literalmente é um verbo, né? Que quer dizer vejam, né? Vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaac não foi sacrificado, foi poupado por aquele ato vicário, né? Ele foi substituído pelo animal, pelo carneiro, que representava o pai. Mas Jesus não foi poupado. Jesus, de fato, é o verdadeiro Isaac. Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Então vejam que nessa entrada, vamos dizer, da genealogia, nós já temos um resumo tanto do Antigo Testamento como daquilo que vai ser apresentado no Evangelho. E aí, toda a genealogia ela é construída, e portanto é importante também nós vermos um versículo que, mesmo não seja citado no texto de hoje, mas faz parte, né, da genealogia, que é o versículo 17. O versículo 17 ele é importante porque ele faz essa releitura e dá também uma perspectiva de interpretação. O versículo 17 diz assim: assim a soma das gerações de Abraão até Davi foi 14, de Davi até o exílio da Babilônia 14, do exílio da Babilônia até Cristo 14. Então nós temos 3 conjuntos de gerações, cada conjunto com 14 gerações, para retomar toda a história do Antigo Testamento, né? Então, desde Abraão até Davi, de Davi ao exílio da Babilônia, e do exílio da Babilônia até Cristo. Então, também é interessante, claro que aqui não dá para a gente aprofundar, interessante que o número 14 é a soma das 3 consoantes do nome de Davi. No hebraico, cada letra, aqui são consoantes, não há vogais, então cada letra tem um valor numérico. Então, por exemplo, nós temos aqui D, né? David, porque em hebraico se diz assim, então DVD. Então nós temos dois números e que correspondem às duas letras D, então 4 e 4, e depois nós temos o V, que também tem um número que é o número 6. Então, juntando tudo, você tem 14. Então, 14 é o número de Davi. Portanto, Jesus é o novo Davi. Aí Davi significa o quê? Davi significa amado. Então, a gente volta para a questão de Isaac. Este é o meu filho amado, como Deus disse a Abraão quando pediu para sacrificar: pega o teu filho, aquele que amas. Então, é um resumo muito importante, né, que a gente leva em consideração, porque depois todo o Evangelho vai desenvolver, né, vai apresentar com detalhes Jesus, que é filho de Davi, né, o novo Salomão, e que é filho de Abraão, que é o novo Isaac. E, portanto, celebrar hoje o nascimento da Virgem Maria,
como nós rezamos, né, a festa do seu nascimento, é a aurora da salvação. Então, tudo aquilo que nós, na liturgia, dizemos sobre Maria, é por causa de Jesus. Então, nós celebramos hoje o seu nascimento, porque ela é a maternidade de Maria, é a aurora da salvação. Então, quando aparece, né, a primeira luz do sol, né, que nós chamamos a aurora, né, a hora de ouro, é porque o sol está para aparecer, e o sol é Jesus. Então, que esta celebração de hoje nos leve sempre mais e desperte em nós sempre mais esse desejo de conhecer a pessoa de Jesus a partir do Evangelho, né? E não pulando, né? Mesmo que a tendência seja pular, porque parece só uma lista de nomes, mas não. A genealogia é uma verdadeira teologia do Antigo Testamento, nos preparando para a revelação do Novo Testamento. Então, diante dessa página, muitas vezes a gente tem essa sensação, né, de não compreender, mas isso é um sinal que talvez conheçamos pouco do Antigo Testamento. Cada nome que aparece não é só um indivíduo, né? É um contexto, é uma história, é uma situação, e que a gente precisa ter presente até para entender melhor aquilo que o Novo Testamento nos fala. Então, que desça sobre vós, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e que amanhã Deus nos permita também nos encontrarmos para refletir sobre o Evangelho. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.